Bem-vindos a mais um Linha de Meta. Estamos já com imagens do prólogo da edição 74. Uma edição apenas com dois vencedores presentes, Richie Porte e Chris Froome. Chris Froome regressava a uma prova onde tinha sido muito feliz em 2013 e 2014, tendo ainda fechado em terceiro no ano de 2015. Será que era o regresso ao Froome? Regresso às boas prestações de Chris Froome? Veríamos aqui já no prólogo as primeiras indicações. 4.000 metros na região de Oron, em terreno maioritariamente plano, numa altura em que vemos aqui Michael Woods, seu colega de equipa e dorsal 1. E aqui vemos a estreia de Miguel Ángel Lopes pelas cores da Movistar. O ciclista durante muitos anos esteve na Astana aqui a ingressar numa nova equipa e a mostrar que não estava em nada má forma, mas longe daquilo que viria a ser a discussão deste primeiro dia. Recordando que o ano passado não houve Tour de Romandie devido à pandemia de Covid-19, mas a ação estava de volta à estrada, com Ron Dennis a bater Stefan Bisger por mais de 10 segundos. Como um contrarrelógio de tão curta extensão consegue fazer tanta diferença entre os especialistas. Recordando que Stefan Bisger tem estado muito bem neste início de temporada. O jovem ciclista suíço da EF Pro Cycling Gana a desiludir, a ficar longe do seu colega de equipa, de Ron Dennis. Recordando que Ron Dennis venceu recentemente o contrarrelógio individual da Catalunha. E Richie Porte, colega de equipa também de Ron Dennis, a fechar muito bem, a fechar aqui no segundo lugar provisório. A Ineos, que apresentava um septeto incrível com Geraint Thomas, André Amador, Ron Dennis, Alan Doyle, Eddie Dunbar, Filippo Ganna e Richie Porte. E ainda, como se não bastasse, na direção desportiva, Javier Zandio, para quem não sabe, foi um dos bons ciclistas espanhóis da geração de Contador, de Valverde, que ainda corre, como sabem, Purito Rodrigues, por aí em diante. Remy Cavagna a bater o tempo do Richie Porte, mas a não conseguir chegar perto de Ron Dennis, a ficar ali com o segundo tempo provisório. Faltava então Geraint Thomas, ciclista britânico vencedor do Tour de France em 2018, a fechar em segundo. 1-2 para a Ineos, logo aqui ao primeiro dia. Richie Porte terceiro, Cavagna quarto, Bisger quinto, Trant quinto, já havia vencido o prólogo algumas edições, fechar em sexto. Jesus Errada da Cofidis sétimo, Mark Hirschi, colega de equipa de Rui Costa, oitavo, Filippo Ganna nono e Mati Cataneudo de Koenig a fechar em décimo. De notar que Rui Costa fechou o dia na 18ª posição. A primeira etapa em linha ligaria Anguille a Martigny, numa extensão de 168 km e 100 metros em média montanha, 9 contagens de terceira categoria e 4 voltas a este circuito que estamos a ver nas imagens. Seria uma etapa potencialmente para sprinters que não estavam em abundância aqui na prova. Recordando que esta é uma prova que marca o fim de uma primeira parte de temporada, por assim dizer. Uma série de atletas usam esta prova como um último teste antes do Giro de Itália, e outros tantos utilizam como início verdadeiro de preparação para o Tour de France. Vamos ver a fuga do dia, composta por Eamon Pestniner da Bahrain Victorious, Chris Hamilton da Bike Exchange, Adnan Tolhoek da Jumbo-Visma, David Villeneuve da Movistar, Jonathan Caicedo da F Education e Rein Taramai
o Antigobert Taramai, que fechou em terceiro esta prova no ano de 2019. E ele que há muito que não está perto desse tipo de discussões, ciclista que este ano está aqui de volta ao escalão máximo do ciclismo, ao World Tour. Recordando que esta é uma prova também com as 19 equipas do World Tour e ainda com a seleção suíça a completar o lote de 20 formações presentes. Brian Taramai, que começou a carreira na Cofidis e que depois em 2015 partiu para a Astana, passou ainda pela Katusha, pela Direct Energy, e o ano passado estava no pelotão Pro Tour, e este ano a fazer a transição para uma Wanty que está muito carente de bons resultados, carente de experiência no World Tour, carente de bons resultados. Taramai, o estoniano com 34 anos, não sei se será o homem mais indicado para dar essas alegrias à equipa, mas é algo que vamos ver não só ao longo destes dias, mas também ao longo da temporada. Faltam menos de 10 km, ataques e contra-ataques, numa altura em que as fugas, os fugitivos já foram anulados, os comboios tentam posicionar-se, ganhar posição, nomeadamente o da Bora e o da Bahrein, como vemos aqui nas imagens. A EF ali também a marcar a posição com Jonathan Caicedo, segundo me parece. E vamos ver, faltam 5 km, menos já de 5 km para o fim. Poderá Peter Sagan somar o triunfo 116 da carreira? Será para Sonny Colbrelli? Ou ainda para alguma surpresa que venha a aparecer? Colbrelli lança-se ao sprint, Sagan na sua roda. Sagan na roda, se conseguirá-se cair. 200 metros, e é para Peter Sagan. Peter Sagan sai e vai conseguir, vai mesmo conseguir. Pascal Wehrlein também não tem força e é vitória para Peter Sagan na primeira etapa em linha do Tour de Romandie. Ali também com André Pascal Wehrlein, ciclista da Wanty, muito bem. E Patrick Bevin era o ciclista da Israel Start Nation Up. Fantástico. Peter Sagan a somar então o seu triunfo, o 116 da carreira, Colbrelli segundo. O Bahrein muito trabalhou, mas Sagan na experiência foi mais forte. Bevin a fechar em terceiro, Pascal Wehrlein quarto. Kovi dos Emirados em quinto. Magnus Cort Nielsen sexto. Dion Smith da Bike Exchange sétimo. Venturini oitavo. E a fechar o top 10, Cataneo e Mosca da Trek Segafredo. A liderança penso que se mantinha em Ron Dennis, é uma informação que vamos ter dentro de momentos, na altura em que vemos aqui Peter Sagan a ser congratulado por Kovi e também por Mosca, seus rivais no sprint, mas admiradores do 3 vezes campeão do mundo e por motivos que dispensam qualquer explicação. Ron Dennis mantinha-se então na liderança, com Thomas e Porte a fecharem esse top 3, Cavagná, Sagan a subir a quinto, Traquino sexto, Bevin sétimo, Jesus Herrada oitavo, Mark Hirschi nono e Mattia Cataneo a fechar então este top 10. Portanto, o trio da Ineos a manter-se nos 3 primeiros lugares. Estava a saber por quanto tempo seria assim o resto da prova? Partíamos então para o terceiro dia. 165 km e 700 metros a ligarem La Neuville a Saint-Imier. Uma etapa de alta montanha com 6 contagens de montanha, 5 de segunda categoria e a última a ser de primeira. Vamos aqui a ver o perfil da jornada. Recordando que esta é uma emissão com o apoio da Saltar Trilhos, da Maneta Sport e da Texaras.
e que não é de todo possível tudo isto sem vocês, espectadores. Portanto, fica aqui desde já o meu agradecimento, numa altura em que vemos aqui a infografia da jornada e os fugitivos Aaron Pansteiner, Chris Hamilton, Atman Tolhoek, David Vilela da Movistar, Jonathan Caicedo da EF Nipo e Ryan Taramai. Ryan Taramai muito ativo nestes 2 primeiros dias. Seria possível obter algum tipo de triunfo para a Wanty? Seria o primeiro triunfo da Wanty na temporada? Era a questão que se impunha. Pascal Long esteve perto na primeira etapa em linha, fechando em quarto. O pelotão aqui comandado, parece-me que pela Ineos e também pela DCM. Os dorsais, os equipamentos são parecidos, pelo que não dá para distinguir assim ao longe pelas imagens do Eli. Algum público, sempre bom de se ver, e era claro, a Ineos aqui a comandar. Ron Dennis bem protegido, a Ineos a acabar com parte da fuga. Faltava Ryan Taramai, com alguns atletas a ficarem para trás, a cederem às dificuldades da montanha, nomeadamente Peter Sagan. Ele seguia ali com alguns bidões nas costas. Estaria ele a fazer de aguadeiro neste terceiro dia? As imagens não nos comprovam isso, mas parecia-me que sim. Grupo reduzido. Ron Dennis ao trabalho, camisola amarela. Geraint Thomas na segunda posição. Richie Porte aqui na terceira posição. Mark Soler bem posicionado também. Tal como ali os homens da Bahrein, Damian Caruso. Parecem também Sonny Colbrelli, numa altura em que estamos já nos 10.000 metros finais. Bevin também bem posicionado. Ben O'Connor aqui ao ataque, anulado por Ron Dennis, com Geraint Thomas também bem posicionado. Na Bahrein a trazer Sonny Colbrelli, o Rui Costa ali bem posicionado também. Seria para Marquis e seria para o ciclista português, era aquilo que iríamos ver dentro de momentos. Caruso a abrir para Colbrelli. Temos ali também o Wilco Kelderman bem posicionado. O ciclista que fechou no pódio do Giro ano passado. Colbrelli ao ataque. Rui Costa também bem posicionado. Bevin também. Será para Colbrelli? Será para Bevin? Bevin, Colbrelli, Bevin, Colbrelli, Colbrelli! Colbrelli a vencer a segunda etapa em linha deste Tour de Romandie, batendo Patrick Bevin e Mark Hirschi. Clément Chapoussin a fechar em quarto, Diego Ulissi quinto, Wilco Kelderman sexto, Willem van Wilder sétimo, Fausto Masnada oitavo, Rui Costa nono, e a fechar o top 10 Mark Soler. A liderança mantinha-se com Ron Dennis. Vimos o australiano a chegar entre os melhores, mas era uma informação que parecia de confirmação e estamos neste momento à espera dessa confirmação, e é isso mesmo. Ron Dennis mantém-se. Agora tem em segundo lugar a concorrência do compatriota Bevin, Thomas a descer a terceiro, Porta a descer a quarto, Colbrelli a subir a quinto, Hirschi sexto, Errada sétimo, Cataneu oitavo, Wilco Kelderman entrar no top 10, assim como Willem van Wilder. Estávamos então a meio do Tour de Romandie, aqui mau tempo, tempo enublado, nevoeiro, numa terceira jornada que seria na região de Estenvire, 168 km e 700 metros, média montanha, 7 contagens de terceira categoria e 3 voltas ao circuito que estávamos a ver nas imagens. A infografia não mente, muita dificuldade, num dia marcado por uma fuga com Charles
da Trek Segafredo, Stefan Kung da Força DG, Stefan Bicker da F Education Cobb, Cobb Gossan da Lotto Sudal, Sander Rané da Quebec Aços e Matthias Rutmann da Seção Suíça, que tinha ainda, esta fuga tinha ainda Johan Jacobs da Movistar em fuga, num dia onde Patrick Pavan foi um daqueles que não partiram. Pavan, que era, como víamos há pedaço, segunda geral, abandonou ao início de, não partiu mesmo para a jornada, uma jornada muito atribulada, com mau tempo, como estamos a ver. A fuga do dia aqui fraturada, praticamente ser alcançada pelo pelotão onde se mantinha Ron Dennis. Ui, uma queda! Ui, uma queda! Stefan Bisker! Ui. Aliás, Stefan Kung, o campeão suíço. Ui, que queda de Stefan Kung! Ele que estava ele que estava na fuga do dia, juntamente com Stefan Bisker. Eles são atualmente, a par de Mark Hirschi, os três grandes nomes do ciclismo suíço. E Dennis também foi ao chão. Ui, o líder da geral a estar longe da discussão da jornada deste dia. E Marc Soler ao ataque a 10 km para o fim, a não mostrar complacência, a precisar de mostrar serviço. E ele que irá estar no Giro de Itália. Soler a conseguir demarcar-se do restante grupo de favoritos, 15 segundos de diferença. E muito mau tempo pelo caminho. Será que o pelotão conseguia perseguir? Será que havia vontade, mas também coordenação? O tempo aumentava e a 500 metros a vitória está decidida. É para Marc Soler, ciclista da Movistar de 27 anos. Grande vitória, é a vitória para Marc Soler, que manda calar os críticos que questionam uma e outra vez o seu talento, aqui a ficar demonstrado ao quarto dia de Tour de Romandie. Marc Soler a vencer então o pelotão, a chegar a 22 segundos, com Magnus Cort e Peter Sagan a fecharem o pódio. Colbrelli quarto, Gorka Izagirre quinto, Diego Ulissi sexto, Willem van Wilder sétimo, Sepp Kuss oitavo, Jonas Aguirre nono e Rui Costa a fechar em 10º lugar. Rui Costa com boas sensações, como estamos a ver. Marc Soler a voltar às vitórias. A última tinha sido o ano passado, na segunda jornada da Volta à Espanha. Uma Volta à Espanha onde Marc Soler fechou em 18º e aqui a subir à liderança deste Tour de Romandie com 14 segundos de vantagem sobre Geraint Thomas e sobre também Richie Porte. Cobrelli também 14 segundos, a 16 Mark Hirschi, a 20 Mattia Cataneo, 21 Wilco Kelderman e Willem van Wilder, também Sepp Kuss, e a fechar o top 10 o Rui Costa a 24 segundos, um top 10 onde muitos favoritos e muito por decidir a 2 jornadas do fim. Quem levaria o triunfo final era a questão que se impunha e era a questão que levávamos para o penúltimo dia, novamente com mau tempo. Apenas 4 graus, nevoeiro, chuva, neve, de tudo um pouco, nesta penúltima jornada que tinha 161 km e 300 metros entre Sion e Thion 200, chegada em alto, 5 contagens de montanha, 3 de primeira categoria, uma infografia que não deixa margem para dúvidas. Fuga do dia composta por Simão Pelon da seção suíça, Magnus Cort da EF, Josef Cerny da Dicunic, Simone Petilli da Wanty Gobert,
Matt Smith da Israel Start Nation Up e Cobb Gossan e Matthew Holmes, ambos da Lotto Soudal, foram os capazes do dia. Gossan, o jovem ciclista belga da Lotto Soudal, à procura de pontos importantes para a sua luta pela classificação da montanha. E aqui temos a informação que a etapa seria neutralizada a 3 km do fim, face ao mau tempo que se fazia sentir. Portanto, os tempos seriam tomados a 3 km do fim. Magnus Cort e Wood Smith tentavam seguir isolados nos quilómetros finais, como estávamos a ver nas imagens. A Movistar a comandar o pelotão e as respectivas hostilidades. Quatro quilómetros para o fim. E tínhamos Michael Woods ao ataque. Não era bem um ataque, era mais um aumentar de ritmo. Os favoritos não tinham pernas para seguir com ele. E o canadense a procurar a vitória da etapa e alcançar os restantes fugitivos. Michael Woods a ultrapassar um por um os fugitivos que ainda restavam e estava então na frente da corrida. Resta saber se há alguém lá atrás do pelotão que consegue ou que tem ousadia para tentar alcançar o Woods, ciclista de 34 anos a fazer as vezes de Chris Froome. E tínhamos aqui a junção Geraint Thomas a chegar a Michael Woods e também aqui o homem da AG2R, Ben O'Connor, que tinha estado ao ataque no terceiro dia. Quilómetro final, Woods ao ataque. Geraint Thomas, Michael Woods, queda de Geraint Thomas, e a vitória para Michael Woods. Ui, que queda de Geraint Thomas, Geraint Thomas tentou engatar uma mudança, levantou-se de seguida e a corrente encravou e o voo britânico a uma aparatosa queda, mesmo no fim. Restava saber se aquela informação de neutralização se confirmava ou se os tempos a contar seriam aqueles que estavam na meta. Era uma informação que vamos ter dentro de momentos, mas então vitória para Michael Woods e aqui dar essas diferenças da meta. Portanto, aquela informação das duas terças ou não estava totalmente correta ou foi anulada sem termos sido informados, mas era a vitória para Michael Woods. Possível liderança à entrada do último dia, Ben O'Connor segundo, Geraint Thomas terceiro. Restava saber a condição com que ficou Geraint Thomas depois daquela queda. Lucas Hamilton quarto, mais um bom resultado para o ciclista da Bike Exchange. Faço mais nada, quinto. Richie Porte sexto, Jonas Aguirre sétimo, Damiano Caruso oitavo, Marc Soler nono e Timon Arsman da DCM décimo. Marc Soler a levar um valente trambolhão na classificação geral face ao resultado. Temos aqui então Michael Woods, novo líder da geral, com uma vantagem de apenas 11 segundos para face a Geraint Thomas. 21 sobre Ben O'Connor, já mais de meio minuto entre Woods e Marc Soler, num top 10 de onde saiu Rui Costa que desceu a 13º. Entre primeiro e décimo distavam já praticamente 2 minutos, mas nem isso tirava imprevisibilidade ao último dia de prova desta edição 74 do Tour de Romandie. Um último dia com o tempo mais folheiro que nos últimos dois, 16 km e 190 metros em terreno irregular.
marcavam o fim desta edição num esforço que seria individual. Estamos aqui a ver o perfil deste sexto e último dia. Eu ia ver o ponto intermédio também. Bissiger cedo mostrou que estava em boa forma e em casa soou um excelente tempo. Aliás, não estamos já com imagens não estamos com imagens de contra-relógio individual, mas sim do prólogo. Isto são imagens do prólogo. A organização a enganar-se. Vamos tentar então ter imagens. Vamos tentar então ter imagens do prólogo. Há aqui uma falha gravíssima da organização a tentar pôr-nos com imagens do prólogo, mas não é isso que queremos ver, não é esse o desfecho do último dia do Tour de Romandie. Um Tour de Romandie que tinha a questão essencial, que era quem iria vencer. Seria Michael Woods a conseguir fazer o contrarrelógio de uma vida, ou seria Geraint Thomas, que apesar da queda conseguiria vencer esta prova. Geraint Thomas, que não vence uma prova desde 2018, precisamente depois do Tour, não venceu, apesar de ter fechado em segundo no ano seguinte, na vitória de Egan Bernal. Era já um longo jejum para o britânico, que tinha ainda na sua equipa Richie Porte bem posicionado e a poder fazer uma boa exibição, a fechar pelo menos no pódio. Estamos aqui a tentar ter imagens do último dia. A organização demora a trazer-nos essas imagens, mas penso que agora sim temos imagens do último dia. Demorou, mas aqui estamos, sempre com umas belas paisagens desta região suíça. Como estava a dizer, seriam 16 km e 190 metros em terreno irregular na região de Friburgo. Estamos aqui a ver a infografia e em como era irregular este terreno, este contrarrelógio. Bissiger era um dos favoritos, claro que sim. Isso não se alterava. Bissiger é um nome que veio para ficar. E a chegar à meta com praticamente menos um minuto que o anterior líder. Rémi Cavagna era outro dos favoritos, campeão nacional de contrarrelógio francês e um dos grandes nomes da Deceuninck, a bater por 5 segundos Steven Bissiger e a soar uma média de 44 km por hora, mais 44.356 km por hora, um bom tempo face ao terreno irregular. Wilder a não conseguir ir além de terceiro. Faltavam então os últimos, os favoritos, aqueles que procuravam a camisola amarela final, Geraint Thomas e Michael Woods. Era quase certo que a decisão estava entre estes dois, gostava de saber como é que iria acabar. Thomas já não é nenhum menino, já tem 34 anos, fará 35 no próximo dia 25 de maio. Ele que está na Ineos desde o início do projeto, ainda com o nome Sky, desde 2010, numa carreira que começou em 2005. E aqui no ponto intermédio, a mostrar-se muito perto de Rémi Cavagna. Thomas estava não só na discussão da vitória final, mas também da vitória de etapa. Woods longe, era praticamente certo que o Woods não
seria o dono daquela camisola no final do dia. 400 metros para Geraint Thomas a não conseguir igualar Remy Cavagna, mas a ficar muito perto, a ficar com o terceiro lugar. E agora o relógio contava para Michael Woods. O relógio conta e conta e conta. Michael Woods dá tudo o que tem e o que não tem, mas a não conseguir. É praticamente certo. A fechar a 1 minuto e 10, longe daquilo que seria longe da discussão, não só para a vitória da etapa, mas para a vitória final. Numa altura em que revemos aqui a chegada de Remy Cavagna, vencedor da última jornada aqui na Romandia, com Biscar em segundo, Thomas terceiro, Wilder quarto, Richie Porte quinto. Não tivemos imagens do australiano, mas a fechar muito bem. Faço mais nada, sexto, Mattia Cataneu sétimo, Mark Soler oitavo, Ron Dennis nono e Filipe Ganna apenas em décimo. Filipe Ganna a desiludir. Stefan Kung também foi uma desilusão do dia, a estar longe das discussões da jornada. Rui Costa também a estar longe daquilo que poderia ser um belo contra-relógio do português, fechou apenas em 43º, o esforço individual. Estamos então à espera da classificação geral final. Geraint Thomas a levar a classificação geral final, com Fausto Masnada em terceiro, segundo lugar para Richie Porte, Soler quarto, Michael Woods quinto, Ben O'Connor sexto, Ionis Aguirre sétimo e a fechar o top 10 Lucas Hamilton, Damian Caruso e Wilco Kelderman. Por pontos, o vencedor foi Sonny Colbrelli. Na montanha, Cobb Gostin, o ciclista de 25 anos da Lotto Soudal, a conseguir triunfar. Na juventude, Timon Arsman da equipa DCM a levar a camisola. Ele fechou em 11º à geral, ciclista neerlandês de 21 anos. Por equipas, a Ineos Quarkstad venceu numa edição onde Rui Costa fechou em 13º, ele que havia fechado em segundo na edição anterior e também em terceiro nas edições de 2012, 2013 e 2014. Não foi uma edição que sorriu aos portugueses, mas foi uma edição narrada como sempre em português, não só pelo Eurosport, mas também pelo Ciclismo 24x24, sempre com o apoio da Salta a Trilhos, da Maneta Sport e da Texarás. São as despedidas. Fiquem bem, fiquem com o Ciclismo 24x24. Vem aí a volta ao Algarve e o Giro de Itália.